Crisalis, capítulo 1. Renascimento de Anthony. A sensação se desvaneceu quando fui envolvido por uma luz branca e suave. Ela parecia não apenas passar pelos meus olhos, mas por todo o meu ser. Me senti flutuando, sem corpo e sem conexão com o mundo material. Tentei organizar meus pensamentos, mas eles estavam lentos. O que aconteceu? Onde eu estou? Meus pais não estavam em casa. Na verdade, eu não os via não me recordo exatamente. Eu fiz o jantar para mim. Ou não? Eu me lembro da fome. Então tudo ficou branco. Não sei dizer há quanto tempo fiquei ali, à deriva naquela luz suave. Se passaram 10 dias? Ou 10 minutos? Ela me cercava, envolvendo-me como um cobertor quente. Quente o suficiente para me fazer querer me aconchegar nela. Acolhedora. Mas isso é um pouco difícil sem conseguir me mover. Eu estava restrito, preso em meu próprio mundinho. O som começou a aumentar, como uma onda ao longe. Ele corria para frente, assim que passou por cima de mim, ouvi uma voz. Bem-vindo, Anthony. Uma saudação personalizada. Essas são os tipos de coisas que fazem uma pessoa se sentir acolhida e apreciada. Pelo menos eu suponho que sim, não estou muito familiarizado com isso. Você morreu. Droga. Eu deveria ter imaginado. O que quer dizer com eu morri, misteriosa voz desencarnada? Como você está falando comigo, afinal? Pensando bem, como infernos estou ouvindo você? Eu ainda tenho ouvidos? Esta situação é intrigante, eu digo. Então se eu morri, este é o paraíso? Quer dizer, é confortável o suficiente, mas não tenho certeza se quero ficar aqui para sempre, sabe? Ser banhado por luz branca é bom e tudo, mas eu esperava que houvesse uma piscina, talvez um buffet? Eu estou com fome. Ou, eu estava com fome. Fique calmo, você vai acordar em breve e poderá viver em um novo mundo. Algo nessa voz me parecia familiar, uma reconfortante entonação profunda e áspera, mas também cheia de sabedoria. Seria ela aquela lendária figura barbada, toda vestida de branco? Aquele que é adorado com devoção por toda a terra? É você. Gandalf. Você renascerá no mundo denominado Pangera. Destino e sorte determinarão seu futuro. Espere um momento, Gandalf. Isso parece legal, não? Renascer em outro mundo? Aventura, perigo e oportunidade em cada esquina? Haverá magia? Elfo? Garotas? Elfas? Uau, preciso de um momento. Fique calmo, concentre-se e ouça o Lord Gandalf. Você renascerá com o seguinte status. Lá vem eles. Nível 1. É como um jogo. Atributos. Poder, 15. Tenacidade, 12. Astúcia, 25. Vontade, 18. HP, 30. MP, 0. Ah, olha só. Eu pareço forte. Mas o MP é 0? É porque minha mana é baixa. Por que você está me julgando assim, Gandalf? Habilidades. Escavação nível 1. Disparo ácido nível 1. Agarrar nível 3. Mordida nível 2. Ok. Habilidades. Isto é emocionante. Mas... Mordida? Ácido? Essas habilidades não são um pouco estranhas? E quanto às magias de destruição ou invocação de espíritos interdimensional? Espécie, formiga operária recém-nascida, fórmica. Ei. O que diabos é isso, Gandalf? Formiga? Não apenas uma formiga, mas uma formiga operária recém-nascida. Este não é o renascimento glorioso que eu tinha em mente. Eu estava carente de virtude em minha vida anterior? Fui muito cruel com meus amigos? Isso não pode ser verdade, eu nem tinha amigos. Você tem um ponto de habilidade e uma biomassa disponível. Vá em frente e forje seu próprio caminho. Um caminho de formigas? Forge sua mãe, Gandalf. Nesse momento, senti uma mudança na luz ao redor. Gradualmente, começou a condensar, encolhendo e apertando meu corpo. Simultaneamente, começou a tomar forma. Lentamente, as características e detalhes do meu novo corpo foram tomando forma. Infelizmente, essas características não são do meu agrado. 6 pernas, 2 antenas, mandíbulas fortes e 3 segmentos corporais distintos. Uma cabeça, um tórax e um abdômen. Este é definitivamente o corpo de uma formiga. Depois de alguns minutos, meu novo corpo tomou forma. Ainda era meio branco e um pouco translúcido, levou um tempo até se aglutinar em volta da minha consciência. Agora eu era uma formiga completa. O que diabos eu devo fazer agora? Posso ter criado formigas como animais de estimação, mas isso não significa que sei o que devo fazer. Pensando melhor, o que formigas de estimação têm a ver com renascer como formiga? Isso é sem noção. Bem, não adianta reclamar pelo leite derramado. Nunca cheguei a lugar nenhum remoendo meus problemas. Já não sou mais um humano, agora sou uma formiga. Está tudo bem. Ame a pele e carapaça em que você está. Eu posso fazer isso. Supus que devia começar me orientando. A primeira coisa que notei foi o fato de que minha visão estava terrível. Parecia que estava em algum lugar bem escuro, mas um leve brilho azul podia ser visto vindo de uma parede à minha frente. Os detalhes eram terrivelmente borrados. Cada vez que virava a cabeça minha visão parecia nadar, como se as cores fossem embora antes de se estabelecerem novamente. Estou com uma sensação de frio no abdômen. A maioria das formigas tem uma visão muito fraca. Sentir os movimentos geralmente é o melhor que podem fazer. Algumas até são completamente cegas. Pelo menos não sou tão azarado. Terei que usar os outros sentidos para compensar minha visão. Claro que estava falando das minhas antenas. Eu seria capaz de usá-las para cheirar e detectar correntes de ar. Diligentemente comecei a agitar minhas antenas para ver se conseguia sentir alguma coisa. Oh!
Isso é um pouco diferente. Estou detectando alguns cheiros que não consigo identificar. O ar aqui parece um pouco abafado, o que faria sentido se eu estiver no subsolo. Mas, espere. Algo parece errado. Se eu sou uma formiga, onde estão todos os meus irmãos formigas? Minha família formiga. As formigas geralmente se comunicam por feromônios e seu olfato, certo? Eu deveria estar rodeado de cheiros, e meus companheiros de colônia deveriam estar por aqui prontos para me darem as boas-vindas, seu novo camarada. Por que não consigo encontrá-los? Seria bom receber uma recepção calorosa, não tenho certeza se já recebi antes. Espere. Estou detectando o cheiro de algo próximo. Virei para a esquerda e acenei minhas antenas freneticamente nessa nova direção. Sim, tenho certeza disso. Algo que cheira muito bem está por perto. Se tentar entender o que meus olhos e nariz estão me dizendo, posso dizer que estou em um túnel longo e curvo. Nas superfícies do túnel, posso ver uma luz azul fraca que pulsa suavemente a cada poucos segundos. Acho que isso explica como posso ver qualquer coisa aqui no subsolo. Gradualmente comecei a me mover em direção ao cheiro do meu aliado. Minhas 6 pernas tremeram um pouco ao se moverem pela primeira vez, hesitante no início e depois com confiança crescente. Eu não era mais um humano, então andar com 6 pernas é um pouco intimidante, mas senti como se meu corpo de formiga estivesse acionando alguns instintos para ajudar-me a fazer o trabalho. Andar de 6 pernas trouxe uma grande arrogância quando eu peguei o jeito. Comecei a ouvir algo quando me aproximei de uma curva no túnel. É um pouco difícil de distinguir, minhas orelhas não são muito melhores do que meus olhos. Parece algo como um ruído de trituração? O que minha família de formigas está tramando por aí? Não tenha medo, meu camarada formiga. Seja qual for a sua tarefa, estou aqui para ajudar, para a glória da colônia. Acho que, se sou uma formiga agora, posso muito bem abraçá-la. Vida de colônia. Com as antenas balançando furiosamente, segui a curva do túnel e coloquei minha cabeça na esquina. Eu vi movimentos. Uma formiga estava deitada de costas, com as pernas balançando e sacudindo no ar. As mandíbulas se abriam e mordiam fracamente o nada, mas isso não era tudo. Acima do meu irmão, vi um longo focinho aberto, com dentes recortados e brilhantes. 2 mãos poderosas agarram a formiga que lutava, levantando-a em direção às mandíbulas, que se fechavam com um estalo nauseante. A vítima se contorcia em agonia silenciosa enquanto o predador estalava suas mandíbulas mais algumas vezes, antes de levantar a cabeça e jogar a comida pela goela abaixo. Não, 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 não. Não. Que diabos é isso? Diante de mim estava uma espécie de animal crocodilo ambulante. No fim de seu corpo, pude ver uma enorme cauda deslizando pelo chão. 2 mãos fortes estavam prendendo o corpo de sua presa, uma formiga companheira, que ainda estava se debatendo e tentando se mover, mas suas forças claramente chegou ao fim. Felizmente, o monstro estava de costas para mim. Não me olhe assim, amigo. O que você quer que eu faça? Lute com essa croco-besta gigante? Posso dizer que é facilmente 4 ou 5 vezes o meu tamanho. Esta não é a colônia. Não há outras formigas aqui. Sem equipe, sem apoio, sem soldados para proteger os operários. O que posso fazer? Claramente, minha melhor opção nessa situação é fugir. Tenho que sair daqui antes que aquele monstro horrível acabe de comer e procure outro lanche. Tropeçando e caindo sobre minhas próprias pernas, me virei e corri de volta pelo túnel na direção que vim. Corre, corre, corre. Esperei. Cravei minhas 6 pernas e gritei até parar. E se eu topar com outra daquelas criaturas descendo o túnel em minha direção? Isso seria game over, cara, game over. Pense de Anthony, pense como uma formiga. Espere. Parei muito rapidamente e acabei enroscando minhas pernas, o que me fez cair imediatamente. Eu tenho uma opção para assegurar minha segurança. O que uma formiga faria? Cavar. Usei minhas antenas e minhas patas dianteiras para examinar as paredes ao meu redor o mais rápido que podia. Ali. Ahá. Esta seção da parede é de terra fofa, não de rocha. Cave como se sua vida dependesse disso, Anthony. Por que ela depende? Ergui minhas patas dianteiras e comecei a coçar loucamente a parede. Minhas pernas ainda estavam brancas e levemente translúcidas, muito macias para cavar com eficácia. Foi então que lembrei que as formigas não usam as pernas para cavar. Tentei abrir as mandíbulas na frente do rosto pela primeira vez. Na minha linha de visão, consegui ver as mandíbulas grossas se abrindo e fechando. Eu tenho que escavar com minha cara. Empurrei minha cabeça em direção à parede e abri minhas mandíbulas o máximo que consegui antes de começar a triturar a terra com toda a minha força. O solo cedeu diante do meu ataque e a terra macia escorreu pela parede enquanto eu cravava 2 ranhuras na superfície antes lisa. Minhas mandíbulas ainda não haviam endurecido completamente, mas eram fortes o suficiente para rasgar a parede de terra com facilidade. Haha! Cavei freneticamente sem pausa, sem descanso, até que um pequeno túnel, grande o suficiente para me encaixar, se formou na parede. Fiz a entrada desmoronar me deixando preso e em completa solidão. Se eu for encontrado, estou morto. Tremendo de medo em meu esconderijo escuro, comecei a refletir sobre as circunstâncias. Essa situação é muito estranha. Uma nova formiga deveria nascer dentro da colônia, rodeada de aliados e protetores. Por quê? Pangera, eu nasci sozinho em um túnel com uma fera tão temível. A julgar pelo meu pobre companheiro lá fora, não sou o único que caiu nessa situação desesperadora. Só consegui pensar em uma coisa. Uma invasão. Algo atacou minha colônia natal e escapou carregando alguns jovens não nascidos. Um suprimento de comida suculento e indefeso para fazer um lanche nos túneis de sua própria casa. Pelo que me lembro, esse tipo de coisa era bastante comum na Terra. As larvas das formigas são uma valiosa fonte de proteínas. Algumas colônias obtinham a maior parte de sua comida atacando outras colônias e roubando a ninhada. Mas eu não achava que esse croco-besta gigante que conduziu a invasão, ele pode ter interceptado as criaturas que fizeram a ação e roubado seu prêmio.
Como resultado do embate, fui derrubado sem ser visto, e consegui eclodir com sucesso, levando a minha decadente situação atual de escavar a terra na esperança de não ser encontrado. Sorte minha! Também descartei a ideia de que era uma formiga normal, com alguns milímetros de comprimento. Aquela besta com cabeça de crocodilo bípede certamente não existia na Terra e certamente não poderia evoluir naturalmente. Esta evidência, combinada com o sistema de jogo neste mundo, me levou a crer que o que eu vi era um monstro, e seguindo esta lógica, eu também poderia ser considerado um monstro preso em algum complexo de túneis subterrâneos. Isso é assustador. Eu tenho algum tipo de núcleo de monstro que os exploradores virão cultivar? Eu deixo cair dinheiro quando eu morrer. Este é um modo dificilmente ridículo, Gandalf. Uma ajudinha, por favor. Espere. Ele disse algo sobre um ponto de habilidade e biomassa? Crisalis, capítulo 2. Controle para se pendurar. Ok. Então, eu tenho um ponto de habilidade e um ponto de biomassa para gastar? Se esta for uma situação semelhante a um jogo, eu devo ser capaz de abrir algum tipo de menu para gastar meus pontos e melhorar a mim mesmo. Como faço para acessar este menu? Upar. Não, isso não é. Tecla ESC. Nada. Bom, eu tinha que tentar, né? Asterisco suspiro asterisco. Status. Uau. Nome, Anthony. Nível, 1. Poder, 15. Tenacidade, 12. Astúcia, 25. Vontade, 18. HP, 30. MP, 0. Habilidades. Escavação, nível 1. Disparo ácido, nível 1. Agarrar, nível 3. Mordida, nível 2. Espécie, formiga operária responsável pela incubação, fórmica. Biomassa, 1. Pontos de habilidade, 1. Uau, isso é realmente interessante. Quando vi esses nomes pela primeira vez achei que eram altos, mas parece que na verdade são muito baixos. Bem, seria estranho se uma formiga recém-nascida tivesse um status impressionante. E o que são essas habilidades? Agarrar? Isso significa que posso me agarrar bem às coisas? Agarrar, capacidade de se agarrar a superfícies e objetos sem soltar, por exemplo, andar em paredes. E então aconteceu, o retorno triunfante do Lord Gandalf. Meu Lorde. Meu Salvador. Aquele que possui a barba mais luxuosa, e as sobrancelhas as mais retas. Eu tenho algum tipo de sistema de ajuda embutido no status para explicar as habilidades quando penso nelas? Isso é incrível. Minha habilidade de agarrar melhora minha habilidade de me prender a coisas com minhas 6 pernas, incluindo andar nas paredes e no teto. Eu esqueci totalmente que as formigas podem fazer isso. Terei que testar isso assim que sair daqui. Por que você andaria no chão se tivesse a possibilidade de usar a parede ou o teto? O que minhas outras habilidades fazem? Mordida. Melhora a capacidade de aplicar uma mordida com precisão e força usando suas presas, mandíbulas ou dentes. Escavação. Fornece orientação subconsciente ao cavar, aumentando a eficácia. Disparo ácido. Auxilia na precisão ao tentar atacar a distância usando um ácido natural do corpo. Okaaiai. Existem muitas espécies de formigas na Terra que são capazes de disparar ácido de sua parte traseira. Então eu devo pertencer a uma espécie monstruosa de formiga pulverizadora de ácido. Isso pode ser muito útil, me dá a opção de atacar sem chegar muito perto do meu oponente, algo que, no momento, me levaria à destruição instantânea. Então eu posso morder, me pendurar nas paredes, cavar e atirar ácido? Não me parecem ferramentas muito úteis para sobreviver em um ambiente como este. O que mais me faz falta é informação. Não tenho ideia de onde estou, além de formigas como eu e as crocobestas, não tenho ideia de que tipo de criaturas vivem neste lugar, não tenho ideia de onde seja a superfície ou se existe alguma superfície neste mundo. Não consigo me comunicar com nada, pois tenho quase certeza de que nem tenho cordas vocais, então, mesmo que encontrasse alguém preparado para falar com uma formiga monstruosa, o diálogo seria impossível. Isso significa que se eu quiser alguma informação, terei de obtê-la sozinho, lá fora, nos túneis. Assustador. Isso é assustador demais, Gandalf. Você quer que eu vá lá fora? Com sabe Deus quantos horrores desconhecidos? Sendo somente uma formiguinha solitária? Loucura. Isso é simplesmente loucura. Ufa. Se acalme, Anthony, se acalme. O pânico não vai ajudar em nada nesta situação. Seja racional, fique calmo, continue vivo. Então, a pergunta final é, em que posso gastar meus pontos e como? Você gostaria de gastar seus pontos de habilidade? Sim, eu gostaria. Eu, com absoluta certeza, gostaria, ó sábio e magnífico Gandalf, portador da esperança, portador da luz, que sua barba seja sempre fofa. Assim como com o meu status, uma janela se abriu em minha mente. Pontos de habilidade, 1. Biomassa, 1. Você pode usar pontos de habilidade para comprar novas habilidades ou atualizar as existentes. Biomassa pode ser gasto para melhorar ou modificar aspectos de sua forma física. Habilidades disponíveis para compra. Furtividade, melhora sua capacidade de se esconder e se mover sem ser visto. Ponto. Fôlego, aumenta a velocidade em distâncias curtas, mas aumenta também o consumo de resistência. Ponto. Ataque de corte, ataques de cortes mais precisos e poderosos. Ponto. Mastigação, as mordidas perfuram mais e são mais difíceis de se livrar. Ponto. Sensor de túnel, melhora o senso de direção estando no subterrâneo. Ponto. Melhorias do corpo disponíveis para compra. Exoesqueleto mais 1, endurece seu exoesqueleto para melhorar a resistência a danos. Ponto. Mandíbulas mais 1, endurece as mandíbulas e melhora sua capacidade de perfurar. Ponto. Pernas mais 1, melhora a agilidade. Ponto. Olhos mais 1, melhora a visão. Ponto. Antena mais 1, aumenta a sensibilidade à corrente de ar e a cheiros. Ponto. Glândula de ácido mais 1, engrossa a concentração de ácido interno. Ponto. São muitas opções. É muito difícil escolher. Tenho que pensar com lógica aqui.
Ser capaz de correr mais rápido ajudaria a escapar dos meus inimigos, o meu senso de direção no túnel tornaria mais difícil me perder, a mastigação e o ácido me ajudariam a lutar com mais eficácia. Primeiro eu devo priorizar minha sobrevivência. Eu só posso melhorar e crescer aqui se conseguir sobreviver. Usar habilidades para me ajudar a lutar seria apenas suicídio nesse momento. Se eu atacar um monstro que não puder derrotar, então será game over. Melhorar minha velocidade será um beco sem saída se eu topar com algo que seja mais rápido do que eu. Sem informações, como vou saber com quais criaturas posso lutar e quão rápidas cada uma delas é? Sendo uma formiga recém-nascida, tenho que supor que sou uma das criaturas mais fracas aqui. Ok, eu tomei minha decisão. O ponto de biomassa nos olhos mais um e o ponto de habilidade em furtividade. Você gostaria de comprar olhos mais um em furtividade? Sim, por favor. Senti uma coceira enlouquecedora explodir em meus olhos. Parecia que 1000 mosquitos estavam me picando de uma vez. Gaal! Não faça isso comigo, Gandalf. Não posso nem me coçar. Se eu tentar posso arrancar meus próprios olhos. Felizmente, aquilo não durou muito. Passaram-se cerca de 1 minuto e senti a coceira diminuir. Estando envolto à escuridão, era difícil dizer se minha visão realmente melhorou. Mas, senti que meus olhos estavam um pouco maiores do que antes. Então está aí a modificação da biomassa? 1 minuto e bem, você se torna melhor do que era antes? Isso parece quase uma trapaça. Quantas horas de esforço um humano na Terra teria que dedicar para melhorar um pouco? Mesmo assim, não é como se fosse possível fazer algo como melhorar a visão. Eu tenho que conseguir mais desses pontos. Com pontos de biomassa suficientes, posso superar minha fraqueza natural de ser uma espécie relativamente inofensiva e viver com mais segurança aqui nestes túneis. Você deve estar se perguntando por que eu selecionei furtividade e melhorar a visão, né? É uma excelente pergunta. Se presumirmos que é muito perigoso lutar contra qualquer coisa, que eu não consigo fugir de tudo que existe aqui, então o único caminho pelo qual a sobrevivência pode ser garantida é não ser visto. Se eu for visto, estarei morto. A fim de viver o suficiente para aprender mais sobre como sobreviver neste ambiente, eu coloquei minha esperança na furtividade. Quanto à visão. Ter uma visão realmente terrível é uma merda. Estou acostumado com a visão humana, é muito desorientador estar com esses olhos patéticos de formiga. Se algo não estiver se movendo, mal consigo ver. As formigas são uma espécie comum, com milhares ou dezenas de milhares de indivíduos fracos tendo de se unir para criar algo forte. Cada formiga tem sentidos terríveis, mas quando atuam em conjunto, é difícil de superá-las. O único problema nisso é que eu estou sozinho. Como vou sobreviver quando posso tropeçar em um dragão que está tirando uma soneca? Isso seria ridículo. Vou fazer da minha visão uma prioridade e não vou parar até que eu possa detectar o movimento de uma barata a 5 metros de distância. Ok. Estou escondido há cerca de meia hora e com meus pontos gastos, não há mais razão para perder tempo. Coragem, Anthony, avance e explore. Com muito cuidado, removi a terra que usei no desabamento quando me isolei. Eventualmente, eu formei uma abertura estreita para o túnel em que nasci. Com muito cuidado, coloquei minhas antenas para fora. Parece tudo tranquilo, não sinto cheiro de nada e não detecto nenhuma vibração. E lá vamos nós. Movendo-me rapidamente saí pela abertura e me espremei para fora. Virando, não consegui ver nada em nenhuma direção, o túnel se estendia em escuridão, curvando-se ligeiramente no limite da minha visão. O caminho à minha direita é onde vi a besta comendo meus irmãos, prefiro não ir por ali, pois tenho certeza de que há ameaças naquela direção, o que me deixa com apenas uma escolha, ir para a esquerda. Agora era a hora de iniciar a próxima fase do meu plano. Como ainda não conseguia coordenar muito bem as minhas 6 pernas, comecei a andar em direção à parede bem devagar, então comecei a subir até alcançar o teto. Depois de mais alguns passos finalmente fiquei pendurado de cabeça para baixo, agarrado ao teto ferozmente com minhas pequenas garras. Sucesso! Ao andar no teto e me mover de cabeça para baixo, combinado com minha nova habilidade de furtividade, posso ter uma chance maior de permanecer sem ser detectado. Muahahaha! Podia ser apenas o sangue subindo pela minha cabeça, mas de repente me senti mais confiante do que antes. Avante, Anthony! Apesar do meu espírito ardente, continuei a me mover cautelosamente pelo túnel. Usei minhas antenas e pernas dianteiras para procurar apoios para os pés, antes de agarrar com força o teto e seguir em frente. Isso exigiu um pouco de concentração, então o progresso foi relativamente lento, mas estava bem com isso, cada momento que eu passava sem ser atacado parecia uma pequena vitória. Agora que podia ver um pouco melhor, consegui entender um pouco mais os detalhes que observei antes. Ao redor do túnel, torcendo-se e ramificando-se como vinhas, haviam linhas azuis brilhantes, como veias através da rocha. Algumas mais grossas, algumas mais finas, algumas tão finas que quase não podiam ser vistas, dividindo-se e reformando-se indefinidamente em um padrão aleatório. A cada poucos minutos, um pulso fluía através das linhas, iluminando todo o túnel momentaneamente à medida que passa por ele. Era como se o túnel estivesse vivo, mas por algum motivo, a luz era reconfortante para mim, quase energizante. Essa era mais uma coisa para eu aprender e entender sobre este lugar. Iluminado pelo brilho do túnel, consegui ver que minha carapaça começou a endurecer e ficar preta. Me lembrei do meu hobby de cuidar de formigas e que as recém-nascidas tinham um exoesqueleto branco e macio que gradualmente endurecia e ganhava cor. Parece que fiquei escondido por mais tempo do que pensei. Depois de me mover cautelosamente por 1 hora, segui o túnel em uma curva e, diante de mim, as paredes do túnel se alargam em uma caverna grande. Isso é enorme. Com certeza poderia caber alguns campos de esportes aqui. Além disso, através de minhas antenas eu pude sentir vibrações e uma infinidade de cheiros, tudo de uma vez. Monstros. Crisalis, capítulo 3. Meus colegas monstros. Rosnados estalos de garras ecoam pelas paredes da caverna. Ondas de vibrações atingiram minhas antenas, me deixando tonto. A caverna estava repleta de bestas que lutavam e se moviam pelo que parecia ser um caminho central.
Corri o mais rápido que pude pela caverna na direção a um lado mais escuro de uma estalactite, pendurada como uma ponta de lança no teto. Achatei-me contra a rocha, e tentei ficar o mais imóvel possível ao olhar ao redor. As estranhas linhas azuis que eu vi pulsando nas paredes também estavam aqui, tecendo-se e ramificando-se em todas as superfícies, até mesmo enrolando-se nos pilares de pedras pontiagudas que existiam no teto e no chão, iluminando todo o espaço com a mesma luz azul suave. Perto de onde estava, no centro de uma clareira, parecia haver uma grande poça de água, com talvez 20 metros de largura, que se formou no chão da caverna. Olhando de perto, vi que era alimentada por um gotejamento constante de água de rachaduras no teto, possivelmente de um rio ou aquífero acima. A água parecia banhada pelo brilho azul ao ser iluminada por baixo. Meu pobre coração de formiga pulou para minhas mandíbulas quando percebi o zoológico de monstros que se reunia ao redor da poça. Que tipo de desfile de pesadelos é esse, Gandalf? Graças à minha visão, que ainda era péssima, estava meio difícil distinguir os detalhes, mas graças às criaturas serem elegantemente iluminadas por baixo enquanto bebiam, eu consegui enxergar o suficiente. Os dois mais próximos de mim eram seres que pareciam ser uma espécie de cachorro ou lobo, cada um com um rabo reptiliano que se estendia por trás deles. Suas cabeças apresentam um focinho alongado cheio do que eu imagino serem dentes afiados. Com as caudas balançando no chão da caverna, as duas criaturas se revezam para beber cuidando uma da outra e emitindo grunhidos de alerta para qualquer coisa próxima. Ao lado deles, eu consegui ver outra croco-besta, inclinando-se para frente, apoiando o peso nas patas dianteiras, tomando a água com as mandíbulas alongadas. Os outros monstros pareciam dar à besta um pouco mais de espaço, eu também faria isso. Parece que as criaturas entendiam que é melhor não incomodar dragões adormecidos. Foi então que percebi, parecia que não havia nenhum conflito em torno da água. Talvez os habitantes deste lugar tenham estabelecido uma trégua silenciosa aqui? Estou surpreso. Eu não esperava que essas criaturas aterrorizantes estivessem dispostas a dividir espaço, especialmente se elas pudessem ficar mais fortes obtendo biomassa como eu. Já que este é o caso, irei me aproximar um pouco mais e tentar ver melhor. Muito lentamente, me aproximo da poça de água, movendo uma perna de cada vez, mantive meu corpo o mais perto possível do teto. O progresso era muito lento. Se eu pudesse suar, seria possível construir uma segunda poça nesse lugar. Eu testei cada ponto de apoio e agitei minhas antenas muito lentamente no ar. Furtividade atingiu o nível 2. Aí sim, hein? Avanço no nível de habilidade. Que coisa boa! Isso confirmou minha suspeita de que minhas habilidades podiam ser treinadas pelo uso. Neste caso, minha habilidade de furtividade subiu de nível ao me mover sem ser notado pelos monstros abaixo de mim. Isso me deu uma grande oportunidade. Eu podia me esconder e observar continuamente os monstros, movendo-me lentamente o tempo todo, o que me permitiria obter informações e ao mesmo tempo treinar minha furtividade. Ok, acalme-se. A pior coisa que posso fazer agora é perder a calma. Respirei fundo algumas vezes para me acalmar antes de continuar minha aproximação. Um erro significaria a morte, por isso sabia que deveria ser cauteloso triplo de vezes em tudo que eu fizesse. Entrar em um combate significava destruição instantânea para mim, não podia esquecer isso nem por um momento, ser encontrado significava ser morto. Mantenha-se firme, Anthony. Por fim, cheguei mais perto da poça e consegui ver as criaturas do outro lado com um pouco mais de clareza. O que parecia ser um monte de mutantes agora se revelou como uma massa de criaturas semelhantes a centopeias, girando e caindo umas sobre as outras enquanto bebiam e empinavam seus corpos para estalar suas mandíbulas pontiagudas. Mal consegui distinguir, mas cada centopeia parecia ter dois pequenos braços com pinças, como um caranguejo ou escorpião, e seus corpos longos, cobertos de patas, terminavam em uma ponta afiada. Que nojo! Essas coisas são extremamente nojentas, Gandalf. Deve haver 10 delas empilhadas uma em cima da outra ali. A maneira como elas se contorcem e se retorcem me deixa um pouco enjoado. Eu vou desviar o olhar. A última besta que consegui ver era uma criatura pequena e atarracada com 4 pernas, como um lagarto, mas com longos espinhos que pareciam pedra saindo de suas costas. De todas as criaturas aqui, parecia a menos ameaçadora, mas como as outras criaturas estavam dando um amplo espaço para ela, deveria haver algo sobre os espinhos que os faziam evitá-la. Mesmo estando escondido, um pensamento me deixou bastante animado. Cada uma dessas terríveis criaturas poderia ser considerada uma possível colheita de biomassa, a barrinha vermelha de XP, esperando pela minha colheita. Primeiro eu tinha que fazer os preparativos. As próximas horas passaram lentamente enquanto eu permanecia diligentemente sobre a água. Mudava minha posição de tempos em tempos para ficar mais escondido enquanto observava a maneira como as criaturas se moviam e tomando cuidado para ver para onde as criaturas iam depois que saiam dali. As centopeias deslizaram para a extremidade oposta da caverna e, curiosamente, a croco-besta também. Os cães se moveram para uma pequena abertura de túnel na extremidade sul, próximo ao túnel de onde eu saí. O lagarto com espinhos foi em direção a uma parede e começou a subir antes que eu o perdesse de vista nas sombras. Outro andador de paredes, hein? Eu te chamaria de irmão se não precisasse te comer. Hehehehe. À medida que as criaturas partiam, elas eram substituídas por mais que saiam das sombras e por trás das rochas. Depois de 2 horas, finalmente fui recompensado. Furtividade atingiu o nível 3. Finalmente! Agora minhas pobres garras de formiga precisam de uma pausa. Pode parecer fácil ficar pendurado de cabeça para baixo, mas estava gastando energia e não tinha comido nada. Estava cansado e com fome. A comida teria que esperar por enquanto. Ainda era muito cedo para isso. Eu rastejei de volta para o meu túnel e fui para o meu esconderijo. Ufa! Só quando estou neste lugar que eu realmente me sinto seguro. Talvez seja o espírito de formiga começando a surgir dentro de mim. Esqueça isso! É hora de trabalhar mais um pouco. Comecei a alargar o espaço e usei a terra escavada para bloquear o túnel que leva para a caverna. Usei minhas mandíbulas para mover a terra e comecei a pressionar para baixo com meu corpo para compactá-la. Aquilo era estranhamente reconfortante.
Normalmente, quando uma colônia está escavando um ninho, é empilhado um pouco de solo solto em volta do topo para criar uma barreira, a fim de ajudar a manter a água fora do ninho. Não fiz isso por alguns motivos. Em primeiro lugar, não estava preocupado com a chuva e, em segundo lugar, não queria que ninguém soubesse que tinha uma formiga ali. Portanto, meu plano era tentar restringir o túnel dos dois lados, deixando apenas uma pequena brecha para eu passar para o teto. Dessa forma, as criaturas maiores iriam desistir de me perseguir até o meu esconderijo. Eles poderiam entrar aqui se realmente quisessem, é claro, afinal é só terra, mas esperava que eles não se incomodassem com o trabalho que daria de fazer isso. Depois de algum tempo, escavação atingiu o nível 2. Ah! Agora posso cavar mais rápido. Depois de algumas horas movendo terra para lá e para cá, consegui bloquear completamente um lado do túnel, deixando apenas uma pequena brecha no teto. Além disso, minha escavação atingiu o nível 3. Estou exausto, hora de tirar uma soneca. Cobri a entrada do meu esconderijo, agora muito mais espaçoso, soltei minhas 6 pernas e deitei meu corpo na terra macia. Estou com tanta fome. Meu estômago estava se contorcendo e tendo cólicas. Conheci esse sentimento quando minha família não mandava dinheiro para o lanche ou deixava de colocar comida na geladeira. Essa sensação de fome não era tão estranha para mim. Eu só tenho que esperar. Quando eu acordar irei caçar minha primeira presa. Já tenho um alvo. Crisalis, capítulo 4. A primeira presa. Eu estou com muita fome. Empoleirado no teto da caverna, com minhas garras cravadas na rocha fria, havia apenas um pensamento em minha mente: comida. Todas as coisas deliciosas que fui capaz de comer na minha vida passada estavam girando em minha mente: chocolate, bolo, bifes, pão, sim, até pão. Faziam 2 dias que eu não comia nada, a fome estava fazendo minha mente alucinar. A última vez que vi uma croco-besta, jurei que parecia uma vaca e quase saltei do teto. As centopeias estavam cada vez mais parecidas com macarrão. Eu tinha que resolver aquela situação antes de me matar tentando comer algo que não devia. 2 dias. Já planejei por 2 dias inteiros. Estudei cada aspecto daquele lado da caverna minuciosamente. Passei tanto tempo pendurado de cabeça para baixo sobre a poça de água que quase adormeci e caí na água. Aquele seria um mergulho que eu não iria gostar. Um efeito colateral bem-vindo por ter gasto todo o meu tempo daquela maneira foi que minha furtividade tinha avançado para o nível 4. Graças ao tempo gasto cavando em meu esconderijo, minha escavação atingiu o nível 3. Muhhh. Eu me preparo, cresço e fico com fome. Asterisco suspiro asterisco. Eu sei que essas habilidades eram praticamente inúteis, ok? Eu sei. Mas naquela situação eu estava aceitando tudo o que podia. Com sorte, em breve conseguiria abater minha primeira presa. Minhas antenas se contraíram de repente. O alvo estava por perto, conseguia sentir seu cheiro. Me concentrei e tentei focar meus olhos. Eu estava um pouco longe da poça, em uma área muito escura da caverna. As veias de luz serpenteavam ao longo das paredes que estavam distantes de mim, o que permitia a existência de sombras profundas. A presa que escolhi usava a parede desse lado da caverna como um lugar de descanso e, uma vez por dia, rastejava pelo chão até a poça para beber água. Uma criatura que vivia isolada, com uma trajetória de movimento previsível, e o melhor, que achava que podia derrotar. Tão rara. Uma criatura é tão rara. Espere, eu a vi. O lagarto com espinhos começou a descer cautelosamente pela parede. Ele ficou escondido entre as rochas na direção do topo da parede, não consegui ver o suficiente para identificar exatamente onde, então não podia dizer exatamente quando ele começou a se mover, mas eu já o tinha visto, e era hora de executar meu plano. Movendo-me apressadamente, ou o mais rápido que podia, mas, ainda sendo muito cuidadoso, eu me arrastei em direção à escuridão acima da criatura. Meu estômago estava roncando, exigindo que eu usasse toda a velocidade possível. Não se preocupe, estômago. Eu não vou te decepcionar. Felizmente, o lagarto se movia bem devagar, especialmente quando estava em uma superfície vertical. Isso me permitiu ficar em posição de ataque. O lagarto estava logo abaixo de mim, de costas para onde eu estava. Os grandes espinhos que se projetavam de suas costas pareciam tão sólidos, como se fossem feitos de pedra. Cara, aposto que vai dor se eu for perfurado por um desses. Não. Eu não posso começar a pensar negativamente agora, meu estômago está contando comigo. Devagar, muito devagar. Me movi acima do alvo, meus olhos eram os olhos de um caçador, olhos de águia, de tigre. Tinha que esperar o melhor momento de atacar, isso seria essencial. Agora. Como um flash, virei meu corpo, mirei e atirei meu ácido diretamente no alvo. O líquido caiu pelo ar em grande velocidade, espirrando contra a rocha e cobrindo os pés do lagarto, um ataque perfeito. Ah! O treinamento secreto de tiro ao alvo que fiz nos últimos dias valeu a pena. A criatura gritou de dor enquanto o ácido começou a queimar suas pernas. Ela tentou se virar e encontrar quem o atacou, mas já tinha me movido. Descendo a parede atrás dele, todo o pensamento de furtividade se foi. Meu plano tinha entrado na segunda fase. O lagarto viu quando eu me aproximei e tentou se virar para inclinar os espinhos para frente na tentativa de cobrir o máximo possível de seu corpo. Esta é a estratégia de batalha errada para você, lagarto. Você quer lutar comigo na parede? Com minha incrível habilidade de agarrar no nível 3, esta parede não é mais um desafio para mim. E além disso, eu sou ágil e leve, mas você é pesado e lento, com seus pés queimando com ácido. Quão bem você consegue se mover agora? Ainda quer me enfrentar? Está querendo morrer. Mesmo dizendo isso, eu estava apavorado. Minha primeira batalha, a primeira caçada. Não podia falhar ou minha vida podia chegar ao fim, então tentei me concentrar. O lagarto estava se preparando para uma batalha de curta distância, mas pouco antes de me aproximar eu recuei e atirei ácido no lagarto mais uma vez. Ah! Não esperava por isso, não é? Agarrando a parede com força, movimentei minhas 6 pernas para me reposicionar para a luta, enquanto o lagarto rosnava conforme o ácido continuava a queimar seus pés e agora o rosto também.
A luta não seria concluída apenas com aquilo, meu ácido ainda era fraco, sendo assim não era forte o suficiente para derrotar essa criatura por conta própria. Enquanto me aproximava, começamos uma dança estranha na parede, com o lagarto tentando ir para frente com suas presas espinhos antes de recuar e eu estalando minhas mandíbulas, tentando agarrar uma perna ou o rosto dele. Os sons da nossa luta vibram no ar, ricocheteando nas paredes e pilares de pedras, sacudindo o ar contra minhas antenas. Eu vi mais de uma luta nos últimos dias onde alguma criatura nas sombras atacava os combatentes após ficarem cansados. Não podia permitir que aquilo se arrastasse por mais tempo. Enquanto lutávamos para frente e para trás, podia ver que o lagarto diante de mim estava começando a respirar pesadamente, a energia necessária para sustentar seu corpo na parede enquanto lutava estava cobrando seu preço. Estava quase na hora. Ficando desesperado, o lagarto de repente se lançou para frente, com seus espinhos vindo em direção aos meus olhos. Eu tenho que me esquivar. Um flash de inspiração surgiu e eu separei meus pés, abaixando meu corpo mais perto da parede. Para conseguir me segurar na parede usando aquele tipo de ângulo, foi necessária toda a força que minhas pequenas garras podem desempenhar, mas funcionou, os espinhos passam logo acima da minha cabeça. Minha chance. Antes que o lagarto pudesse recuar, eu corri para frente, abri e fechei minhas e esmaguei a cabeça do meu inimigo. Ele libera um grunhido de dor enquanto minha mandíbula continuava a apertar com força. Endureci meu coração para sua dor. Sinto muito, lagarto. Você tem que se tornar minha comida. Chegando à fase final do plano, reuni minhas forças, preparei meu coração e então, saltei. Com a cabeça dele presa em minhas mandíbulas, o lagarto começou a cair da parede enquanto eu navegava sobre sua cabeça. Os pés com garras dele arranham a pedra, mas queimavam com ácido e exaustos pela luta. Eles simplesmente não conseguiram reunir forças para segurar o lagarto, muito menos com meu peso adicional. Então, nós caímos. Asterisco crash, asterisco. O impacto me deixou atordoado momentaneamente e acabei libertando do controle que tinha adquirido. No entanto, isso também fazia parte do meu plano. Deitado de costas eu estava muito vulnerável, precisava me levantar rapidamente. Minhas 6 pernas começam a balançar freneticamente no ar e eu comecei a rolar antes de finalmente conseguir colocar meus pés abaixo de mim. Focando meus olhos, pude ver minha presa em uma situação muito mais difícil do que a minha. Os longos espinhos e o casco duro do lagarto mergulharam na armadilha que cavei cuidadosamente após a última visita que este lagarto fez à poça de água. Muahaha. Viu, seu lagarto estúpido? Esta é a engenhosidade da mente humana combinada com minhas habilidades de escavação de nível 3. Eu propositalmente deixei o solo solto e macio no fundo, fazendo uma armadilha para que os seus longos espinhos afundassem na terra, te prendendo com seus pés no ar e ficando incapaz de escapar, tentando e falhando em rolar. Essa era a estratégia pela qual fiquei obcecado por 2 dias. Usar todas as minhas habilidades em conjunto, atirar ácido, lutar pendurado na parede, usar minhas mandíbulas, meu intelecto humano e até mesmo minha habilidade de cavar, tudo para ser capaz de triunfar sobre o inimigo. Mesmo assim, para fazer o lagarto cair de costas, fui forçado a realizar uma manobra perigosa. Felizmente, o lagarto tinha hábitos regulares e viajava pelo mesmo caminho todas as vezes, caso contrário, minha armadilha teria falhado. Com a presa incapacitada, comecei a relaxar. Usei o resto do meu ácido e disparei mais 2 tiros direto na barriga macia do lagarto. Disparo de ácido aumentou para o nível 2. Tão rápido, Gandalf. Talvez minhas habilidades aumentem muito mais rapidamente quando usadas em uma situação de combate, já que a minha habilidade de furtividade levou tanto tempo para subir de nível, mesmo tendo me escondido de várias criaturas por horas a fio. Isso é algo para refletir depois de encher meu estômago. Eu esperava que usar o ácido para acabar com o lagarto me pouparia de tentar morder a criatura até a morte, mas a natureza não cooperou. Então, depois de suportar os gritos lamentáveis da criatura por 10 minutos, firmei minha determinação e uso minhas mandíbulas para terminar o trabalho. Mordida aumentou para o nível 3. Ter que tirar uma vida é um pouco deprimente, mas conseguir um nível de habilidade é muito recompensador. Crisalis, capítulo 5. Ao vencedor, os espólios. Cacei, lutei e alcancei a vitória. Este era um sentimento um tanto complicado. A dor e o sofrimento que suportei para alcançar esse objetivo era algo que não conseguia me lembrar de ter ocorrido na minha vida passada, nem me lembro dessa satisfação, dessa sensação triunfo. A principal lembrança era o entorpecimento. Você derrotou uns Spinetta Lacertos de nível 2. Você ganhou XP. Você alcançou o nível 2, um ponto de habilidade foi concedido. Gandalf. Você ficou tão falador de repente. Alcancei o nível 2 então, hein? Que maravilha! Então este lagarto é um Spinetta Lacertos? O que diabos isso significa? Este nome soa como se fosse originário do latim? Parando para pensar, minha espécie não foi listada como formica? Se me lembro corretamente do meu hobby, que era cuidar de formigas, formica não é um nome em latim para as formigas de madeira? Todas as criaturas aqui são nomeadas em latim. Isso parece estranho. Já que algumas perguntas foram respondidas, decidi deixar esta questão de lado por enquanto. Em primeiro lugar, descobri que posso ganhar experiência para aumentar meu nível quando derroto outras criaturas. Em segundo lugar, soube que conseguiria ganhar um ponto de habilidade quando avançasse de nível e, em terceiro lugar, que provavelmente aconteceria a mesma coisa ao matar outras criaturas. Aquele tal de Spinetta estava no nível 2, então presumi que havia 2 possibilidades, ou ele nasceu no nível 2 ou conseguiu elevar seu nível uma vez. Eu preciso que refletir sobre isso mais tarde. Tenho mais 2 coisas com que me preocupar agora. Não posso deixar minha presa aqui a céu aberto com o risco de outras criaturas serem atraídas pelo cheiro, e... estou morrendo de fome. Tenho que comer. Sem esperar mais, corri para a armadilha e me aproximei do lagarto. As queimaduras e carne derretida por causa do ácido podiam ser vistas, ao lado de membros esmagados e os ferimentos, resultado de minhas mordidas. O estado do lagarto parecia muito lamentável. Sinto muito, lagarto. Realmente, sinto muito. Você não merecia esse destino.
No entanto, uma vez que a situação era essa, comecei a minha primeira refeição. Você sabia que uma formiga tem uma boca na parte inferior da cabeça? A maioria das pessoas pensam que as mandíbulas são a boca ou que a boca está posicionada atrás delas, mas não é bem assim, as mandíbulas são mais como mãos presas à cabeça, enquanto a boca está abaixo delas. Após me preparar, dei minha mordida. Esse sabor, como posso descrevê-lo? Nojento. Ele era realmente nojento. Apesar de estar com tanta fome, senti meu estômago se contraindo de modo que esta não era uma refeição agradável. Você consumiu uma nova fonte de biomassa, Spinetta Lacertus, você recebeu uma biomassa. Perfil básico do Spinetta Lacertus desbloqueado. A belíssima voz de Gandalf. Sou um privilegiado por poder ouvir seu tom desgastado mais uma vez. Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fiquei tonto, por isso tive que pensar enquanto comia. Aparentemente vou ganhar uma biomassa a cada vez que conseguir caçar uma nova espécie de criatura. Também consegui desbloquear um perfil? Um perfil básico? Como faço para acessar? Mas isto seria um assunto para depois. Terminei de comer o lagarto o mais rápido que pude e me senti satisfeito. Era possível perceber que a minha parte traseira estava inchada e muito maior do que antes. Assim que terminei, tive outra surpresa. Você ganhou uma biomassa. Outra. Realmente, minha colheita foi abundante com esta caça. Só há uma coisa a fazer agora que finalmente alcancei o sucesso e colhi tantas recompensas. Devo recuar para o meu ninho e considerar meu próximo movimento. Mantive minhas antenas balançando e analisando o ar, subi a parede novamente, fui até o teto da caverna e caminhei de volta sobre a poça de água, em direção ao túnel que abriga meu ninho. Uma boa quantidade de monstros ainda estava ao redor da água, mas eles estavam muito focados em observar uns aos outros para olharem para cima e me detectar. Desta forma, voltei ao meu lugar seguro. Agora posso avaliar com calma minha situação e planejar meu próximo movimento. Ok, a primeira coisa é verificar meu status. Status. Nome, Anthony. Nível, 2. Poder, 15. Tenacidade, 12. Astúcia, 25. Vontade, 18. HP, 30. MP, 0. Habilidades. Escavação, nível 3. Disparo ácido, nível 2. Agarrar, nível 3. Mordida, nível 3. Mutações, olhos mais 1. Espécie, formiga operária responsável pela incubação, fórmica. Pontos de habilidade, 1. Biomassa, 2. Aí está o meu incrível crescimento. Apesar do começo difícil, consegui sobreviver, garanti minha primeira refeição, avancei de nível e melhorei minhas habilidades. Estou muito orgulhoso deste resultado. Indo contra todas as probabilidades. E esta é a ambição ardente de sobrevivência da minha alma. Agora tenho que tomar uma decisão muito cuidadosa, são 2 pontos de biomassa para gastar. Terei que considerar cuidadosamente as opções. Olhos. Evolua meus olhos para mais 2 pelo amor de Gandalf. Você deseja melhorar em mais 2 seus olhos? Isso vai custar 2 biomassa. Faça agora. Imediatamente, a sensação de coceira louca e voraz consumiu meus olhos. Só pude suportá-la, cair de costas e rolar para frente e para trás enquanto roçava as paredes de terra com minhas garras. Eu odeio aquela maldita sensação. Finalmente a coceira desaparece e imediatamente percebi que minha visão melhorou mais uma vez. Realmente, era extremamente frustrante lidar com a pobre visão de uma formiga quando estamos acostumados com os olhos humanos. Era assustador ter que lidar com uma visão tão embaçada que mal conseguia ver qualquer criatura se ela ficasse parada. Olhando ao redor pude dizer que minha visão ainda não era tão boa quanto a de um humano normal, mas agora era muito superior comparada a quando começou. Os objetos ainda estão embaçados, mas ao agitar minha perna em frente ao meu rosto, pude perceber que minha capacidade de ver movimentos melhorou um pouco. Nesse ritmo, acho que terei que gastar 4 biomassas em meus olhos para que possa enxergar tão bem como na minha vida passada. Talvez até 5, já que a próxima atualização provavelmente custará 3 biomassas, sendo que essa precisou de 2. Provavelmente levará muito tempo antes que eu consiga isso. Talvez eu tenha que lidar com meu nível atual de visão por algum tempo. Mas estou satisfeito. Minha capacidade de explorar, bem como de lutar, melhorou com esta atualização. Além disso, estou mais perto de ser capaz de operar como uma formiga independente, dessa forma não precisarei de assistência comunitária de uma colônia para sobreviver. Agora preciso gastar meu ponto de habilidade. Já faz algum tempo que tenho uma habilidade em mente, desde a primeira vez que a vi. Uma vez que minha prioridade ainda é coletar informações, reconhecimento e sobrevivência, ao invés de aumentar minha força de batalha, esta habilidade será extremamente importante para mim. Sensor de túnel. Ao melhorar meu senso de direção, poderia me distanciar ainda mais do ninho para obter informações. O problema era que havia um risco, por não aumentar minha habilidade de luta e caça, ficaria sempre em uma situação de combate mais desvantajosa. No entanto, continuei a seguir minha política de reconhecimento e pesquisa. É preciso lembrar que minha capacidade de luta ainda era um lixo completo. Colocar um ponto de habilidade em uma técnica de combate não mudaria essa situação instantaneamente. Sobrevivência era minha primeira, segunda e terceira prioridade. Para sobreviver, precisava de conhecimento, pois sem conhecimento não podia esperar encontrar presas que eu pudesse derrotar ou evitar aquelas que não conseguia. Ainda não sei nada sobre este lugar. Estou em algum tipo de rede conectada de túneis que é povoada por monstros bizarros. Existem linhas brilhantes serpenteando pelas paredes e por alguma razão incrível, há um sistema de jogo com habilidades, avanços de níveis e um sistema de mutação de biomassa. Este mundo não é, um pouco estranho. Não vi uma única pessoa ainda, nem qualquer evidência da existência humanos. Será que todo este lugar é habitado por monstros? Será que pode existir um lugar seguro para habitar? Ou este mundo é totalmente povoado por formas de vida subterrâneas? Ainda haviam muitas perguntas. Todas aquelas incógnitas me deixaram nervoso. Precisava ter uma compreensão mais clara da minha situação.
A habilidade Sensor de Túnel iria me ajudar a ampliar meu alcance, permitindo-me ir mais longe e ainda conseguir voltar para o único lugar de relativa segurança, meu ninho. Você deseja aprender a habilidade Sensor de Túnel? Isso custará um ponto de habilidade. Sim. Minha cabeça foi atingida por uma sensação quente de cócegas, como água correndo pelo meu cabelo durante o banho. Talvez eu não tivesse percebido isso antes, já que atualizei meus olhos ao mesmo tempo em que adquiri uma habilidade. Era muito mais agradável do que a mutação dos olhos. Só de pensar naquela coceira já me dava um arrepio na espinha. Logo a sensação desapareceu e a habilidade foi adquirida. De imediato não consegui sentir nada diferente. Espero que mostre seu efeito conforme eu exploro o local. Agora, pela primeira vez com o estômago cheio, vou descansar um pouco, me recuperar e então avançar para novas aventuras. Sempre em modo furtivo, é claro. Crisalis, capítulo 6. O perigo de explorar. Depois de um bom descanso, feliz por estar em meu próprio esconderijo com o estômago cheio pela primeira vez neste mundo, acordei revigorado e pronto para, cautelosamente, encarar meu próximo desafio. Preciso explorar a caverna mais um pouco, reunir mais informações sobre minha situação e tentar identificar minha próxima presa. Antes disso, porém, havia outra coisa que queria testar primeiro. Depois de comer, Gandalf me informou que eu havia desbloqueado um perfil básico do Spinetta Lacertus. Ainda não tinha tentando acessar esse perfil e era hora de ver se conseguia aprender alguma coisa. Desbloquear. Acessar perfil. Abra-te Sésamo. Spinetta Lacertus. Spinetta Lacertus, lagarto espinhoso. Os espinhos são afiados e contém veneno mutante. Uau! Aí está. Então Spinetta Lacertus significa lagarto espinhoso e o que é esse resto de informação? Os espinhos são afiados? Contém veneno? Isso não é óbvio desde a primeira vez que você olha para aquela coisa nojenta. Bem, não dá para reclamar, afinal é apenas o perfil básico. Talvez se eu caçar e consumir mais alguns deles eu consiga acessar um perfil mais detalhado com informações mais úteis. Com este ponto resolvido, era hora de prosseguir para a próxima tarefa. Saí do meu ninho, atravessei o teto até a caverna com a poça. Uma cena agora familiar saudou meus olhos, uma coleção de monstros vagava na beira da água, protegendo cuidadosamente uns aos outros, enquanto bebiam da piscina brilhante. Na verdade, com minha visão mais 2 recém-aprimorada, a poça parecia estar brilhando um pouco mais do que antes. O curioso nesta situação era que todos esses monstros estavam aqui para beber a água, mas eu, desde o dia que renasci no corpo de formiga, não senti nenhuma sede. Já que eu também era um monstro, assim como aquelas criaturas, o que as compele a beber a água quando eu não sentia vontade de fazê-lo? Existia algo diferente entre eles e eu? A próxima missão de hoje é investigar. Vou dar um passo ousado, corajoso, possivelmente estupidamente suicida, a fim de lançar alguma luz sobre este mistério. Continuei a me mover com meu jeito lento, quase habitual, rastejando pelo teto até a parede mais próxima, desci e cheguei ao chão da caverna. Então, lentamente, mas com confiança crescente conforme cada passo me levava para frente, eu me aproximei da poça. O primeiro a me notar foi um lobo-lagarto, a criatura que parecia lobo com uma longa cauda de réptil. Realmente havia uma grande gama de criaturas semelhantes a lagartos neste lugar, o enorme monstro bípede e o lagarto que eu cacei, tinham algumas características reptilianas. Isso era algum tipo de padrão? Quando o lobo me viu, começa a rosnar imediatamente, o que me assustou um pouco, mas então, algo estranho aconteceu. Enquanto continuei a me aproximar, o lobo começou a se afastar lentamente, abrindo terreno para mim, quase como se ele estivesse com medo. Observei o lobo com atenção e continuei a me aproximar, enquanto tentava não ficar muito próximo da luz emitida pela poça. Outra massa de centopeias se deu conta da minha presença, a reação delas foi muito diferente. Assim que elas me viram, o emaranhado de criaturas rastejantes e barulhentas começou a assobiar furiosamente e se contorcer umas sobre as outras com ainda mais velocidade. Uma das criaturas emergiu do emaranhado e deslizou para frente com suas pernas finas, indo em minha direção. Então ela começou a se posicionar, sibilando e estalando com as mandíbulas e garras afiadas. No entanto, não se aproximou ou atacou. Ufa! Fiquei apavorado. Devem haver 6 ou 7 dessas coisas horríveis empilhadas ali, se elas tentassem atacar eu teria que escapar com todas as minhas forças. Felizmente, a paz na poça de água se manteve. Havia apenas uma razão pela qual arrisquei a minha vida indo até a poça, apenas uma razão pela qual eu me mostraria na frente de todas essas criaturas que poderiam me matar tão rapidamente. Em momento algum eu vi uma criatura que se aproximou, bebeu ou saiu de perto da poça, ser atacada. Nem mesmo uma vez. Eu vi e ouvi muitos conflitos durante os 2 dias que passei vigiando o lagarto espinhoso, mas nunca presenciei nenhum conflito próximo da fonte. Tinha algo importante nela e não achava que tivesse algo a ver com hidratação. Afinal, ainda não sentia necessidade de beber. A fisiologia dos monstros neste mundo não parecia ser simples. Continuei me aproximando até chegar à beira da poça. O brilho era tão forte que, mesmo com a mutação nos olhos, era difícil enxergar. As linhas pulsantes no fundo da caverna pareciam convergir para o centro dessa fonte de água, bem no fundo da poça, e a luz mais intensa surgia em sua interseção. Apesar da falta de corrente ou propulsão de qualquer tipo, a água parecia fluir e se mover em círculos estranhos, quase como lava. Ela parecia ter um movimento próprio. Ignorando as centopeias, abaixei minha boca para a água e bebi. Queima! Santo Deus, isso queima demais! O que é isso? Ácido clorídrico. Uma sensação de queimação fluiu da minha boca, passou meus 3 segmentos corporais até o meu estômago. A partir daí o calor começou a permear minha corrente sanguínea até que minha própria carapaça começou a parecer que estava pegando fogo. E eu... É para isso que vocês, monstros, têm vindo aqui? Essa água dolorosa e ardente da morte. O que há de errado com todas vocês? Esta é a caverna dos masoquistas? A sensação de queimação diminuiu gradualmente, mas não conseguia deixar de olhar incrédulo para as outras criaturas ao redor da poça. O que diabos vocês estão fazendo aqui? Muitos pares de olhos me encararam, me senti constrangido.
Examinei a água mais uma vez, ela se movimentava lentamente diante de mim emitindo uma densa luz, como espirais de água viva. Fiz uma pausa, analisei cuidadosamente minha própria condição. Apesar dos acontecimentos, não me sentia mal, abri meu status e verifiquei minha saúde, nenhuma mudança. Estranho. Isso é muito estranho. O que diabos é a atração que esses monstros sentem por esta água estúpida? Deve ser importante, caso contrário, por que haveria trégua neste lugar? Nenhuma resposta me veio à cabeça. Não era como se meus colegas monstros estivessem de bom humor enquanto bebiam água. Sentindo-me mais confuso do que antes, me preparei para sair. Mas antes disso, não consegui resistir a mais um gole. Gá. Queima. Petoe. Miar. PFF. PFF. Ug. Horrível. Como dizem, a curiosidade matou o gato. Me afastei lentamente da poça enquanto observava qualquer reação de meus colegas bebedores. A maioria das criaturas parecia ligeiramente aliviada por me ver partir, movendo-se para ocupar o espaço que deixei voltando a beber. As centopeias ainda estavam tirando sarro e fazendo poses para mim conforme eu saia. Quase podia ouvi-las lançando insultos contra mim enquanto raspam o chão da caverna e fingem começar a me atacar. Que vocês se afoguem nessa água, centopeias malditas. Assim que alcancei o conforto das sombras, girei e corri para a parede. Não diminui a velocidade até alcançar a posição mais segura, escondido nas sombras ao longo das bordas externas do teto da caverna. Ah, lar doce lar. Não irei embora tão cedo. Agora que eu investiguei, um pouco, o mistério da poça de água, era hora de explorar esta caverna e começar a mapear a rede de cavernas usando meu novo sensor de túnel. Continuei a me mover nas sombras ao redor das bordas da caverna, evitando as áreas mais densas de veias de luz, passando entre pilares de pedra escura que se estendiam do chão ao teto, como se lanças tivessem perfurado o solo ou saído dele. Seguindo esse padrão, me afastei da poça e do meu próprio ninho, mais do que já havia me afastado antes. Ao longo das laterais da caverna, notei que vários túneis se ramificavam na escuridão de vez em quando, alguns grandes e outros pequenos. Me aproximei de alguns deles e senti um ar estranho. Quem sabe o que se escondia dentro daqueles túneis esquisitos? Segui em frente por mais 10 minutos, fazendo um progresso lento, mas constante. Pude ver que a caverna começou a se alargar ainda mais, de modo que não conseguia mais ver os dois lados ao mesmo tempo. Comecei a fazer passagens cautelosas pelo centro para verificar os dois lados enquanto fazia o meu caminho. Uau! Uma enorme entrada de túnel apareceu diante de mim. Talvez a 30 minutos de viagem de distância da poça. A entrada era enorme, estendendo-se quase do chão ao teto da caverna e com a mesma largura. Ela claramente se inclina para baixo, indo mais fundo na terra. Mas parecia haver algo estranho na forma como a pedra era moldada. Isso são escadas. Crisalis, capítulo 7. Vizinhos? São realmente escadas, né? Com meus minúsculos olhos arregalados, me aproximei da entrada da caverna para examinar as escadas um pouco mais de perto. Parece que essas escadas foram esculpidas diretamente na rocha. Agora, quem seriam os responsáveis por isso? Humanos, é claro. Civilização humana. Esta é a primeira evidência tangível que vejo de que qualquer tipo de criatura humanoide existe neste novo mundo. Fantástico! Não posso deixar de ficar animado e também um pouco nervoso. Me pergunto que tipo de mundo de fantasia é esse. Será volver anões? Elfos? A ideia de elfas com seios avantajados era o suficiente para me deixar tonto. Isso está ficando cada vez mais interessante. Por que eles se incomodaram em esculpir escadas neste túnel e não nos outros? A resposta era quase autoexplicativa, aquele era um túnel usado por diversas vezes, portanto, eles deixaram-no mais conveniente para quando precisassem ir ali. Isso significava que provavelmente existissem mais escadas nas proximidades, contudo, conduzindo para cima. Talvez exista caminho para a superfície. Rastejei pela parede e me aproximei das escadas que levam para baixo. Uau! Esta é a primeira vez que tive a oportunidade de comparar meu tamanho com um objeto com o qual posso me identificar em minha vida passada. Presumi que as pessoas neste mundo tinham aproximadamente o mesmo tamanho que as do meu antigo mundo, então, ao comparar meu tamanho com as escadas, poderia fazer uma estimativa aproximada de quão grande eu era. Tudo o que tinha que fazer era pisar nas escadas. Eu acho que sou um pouco menor do que eu imaginei. A julgar pela altura e comprimento de cada passo que os seres humanoides dariam, pude dizer que provavelmente eu era alto o suficiente somente para chegar aos joelhos de um adulto, e tinha aproximadamente o mesmo comprimento de um passo completo, então talvez 1 metro? Isso significava que todos aqueles monstros que para mim pareciam terríveis e enormes, de uma perspectiva humana, seriam bem pequenos. A criatura lobo chegaria à altura da cintura, o lagarto espinhoso é ainda menor do que eu, mais ou menos do tamanho de um texugo, e a terrível e enorme croco-besta alcançaria menos que a altura do ombro. Os monstros nesta área são tão fracos? Pensando de forma lógica, seria ótimo se eles fossem, já que eu não seria capaz de sobreviver por tanto tempo se eles fossem fortes. Isso aumentava a possibilidade de haver monstros muito mais fortes, maiores e mais poderosos em outros lugares daqueles túneis. Vou fazer o meu melhor para evitá-los. Que nossos caminhos nunca se cruzem. Ok, as criaturas mais poderosas provavelmente vivem nos níveis inferiores. Ao menos é assim que funciona nos jogos e este mundo é estranhamente parecido com um jogo. Trabalharei com a hipótese de que os lugares mais seguros estão mais próximos da superfície. Me afastei do túnel e fui mais adentro da caverna. Sim. Posso ver mais sinais de modificação aqui e ali. De vez em quando havia um degrau esculpido no chão para tornar a caminhada mais fácil. Notei também que em intervalos regulares haviam paredes esculpidas na altura da cabeça humana. Imaginei que seriam suportes para tochas. Na verdade, quanto mais eu andava, mais sinais de civilização eu via. O terreno também começou a se inclinar cada vez mais. Parecia que a superfície estava muito próxima. Olhando ao redor pude ver que nesse ponto haviam poucos túneis que se ramificavam da caverna principal, nem mesmo os menores.
As veias de luz pulsantes ao longo das paredes também estavam mais distantes e mais finas, tornando o espaço um pouco mais escuro que antes. Era o ambiente perfeito para uma existência furtiva como eu. Continuei explorando. Meu coração estava batendo forte no meu peito. Eu poderia conseguir ver uma pessoa de outro mundo. E tinha muitas perguntas. Como eles se pareciam? Qual a raça? Eles sabiam magia? Existia algum tipo de guilda de aventureiros que exploram masmorras? Talvez eu conseguisse me comunicar com eles de alguma forma, talvez a linguagem de sinais ou alguma forma de dança interpretativa. Isso podia ser um grande avanço nas relações entre humanos e formigas. Quantas vezes eles teriam visto uma mente humana presa em um corpo de monstro? Provavelmente eu seria o primeiro. Quanto mais eu caminhava, mais a caverna ficava estreita, os degraus mais frequentes e a inclinação mais íngreme. Realmente, estou certo? Acho que sim. Luz solar. Minhas antenas balançaram com entusiasmo ao sentirem pela primeira vez a sensação da luz refletida do sol. A superfície devia estar extremamente próxima. Continuei avançando, ansioso para respirar um pouco do ar da superfície deste novo mundo. Comecei a ver gradualmente uma fonte de luz logo à frente, ela refletia em uma pedra e se difundia pela caverna. Oh! Mais construção humana! Quase se parece com algum tipo de parede. Movimentei minha cabeça para tentar ter uma visão melhor. Minha visão parecia ainda pior do que o normal por conta do efeito causado pela luz solar natural. Preciso me aproximar. Parecia uma espécie de parede construída contra a lateral da passagem. Haviam pequenas fendas esculpidas na pedra, provavelmente para que quem estivesse atrás da parede pudesse ver e atacar. Será que é uma sala de guardas? Era algo que fazia sentido. Eles fariam uma sala com vigias para que pudessem monitorar a entrada da masmorra e afastar qualquer monstro que se aproximasse da superfície. Provavelmente havia um guarda de prontidão naquele exato momento. Enquanto refletia o assunto, vi que uma luz vermelha brilhar de repente através das fendas na parede e ouvi movimentos rápidos, como se alguém estivesse se levantando de uma cadeira. De repente, duas pessoas apareceram atrás da parede, de pé em uma plataforma elevada de pedra, talvez a 1 metro acima do chão do túnel. São humanos. Humanos reais. Estou um pouco triste por eles não serem elfos, mas ei, gente. Eles estavam usando um tipo de armadura de metal com couro preto por baixo. Ambos tinham espadas na cintura e botas justas amarradas nas canelas, também pretas. A julgar por suas figuras, pareciam que eram um homem e uma mulher. A mulher estava segurando um tipo cristal na mão que estava emitindo uma luz vermelha brilhante, talvez fosse assim que eles sabiam quando monstros estavam se aproximando. Parecia que eles estavam vasculhando o túnel, tentando identificar qual era a ameaça. Com meu nível de furtividade, acho que era um pouco difícil de me encontrarem. De repente, o homem levantou as duas mãos, e incrivelmente, elas começaram a brilhar com uma luz ardente. Ele fechou os olhos para se concentrar enquanto a luz se transformava em figuras estranhas ou runas, que giravam lentamente em torno de suas mãos. Fiquei chocado. Isto é magia. Magia real. Santo Gandalf. Magia realmente existe nesse mundo. Caracas, 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 será que essas pessoas poderiam me ensinar? Depois de apenas alguns segundos, o guarda empurrou as palmas das mãos para frente e a caverna explodiu em luz. Grandes chamas irromperam nas paredes, banhando o túnel com calor e afastando as sombras. A mulher que segurava o cristal vermelho começa a concentrar a luz e iluminar a ameaça. Ou seja, eu. Que diabos estou fazendo? A mulher colocou o cristal em uma bolsa presa ao cinto e pegou uma besta com flechas de suas costas, enquanto o homem me olhava nos olhos e mais uma vez levantou as mãos. Ele não parece amigável, Gandalf. Corra, 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 corrororo. Anthony, seu idiota estúpido, o que diabos você está fazendo se exibindo para os guardas que vigiam a caverna dos monstros, quando você é um monstro? Minhas 6 pernas começam a bambear enquanto virava e começava a correr como um louco para as rochas mais próximas. As luzes intensas das tochas em chamas queimaram meus olhos, tornando difícil de enxergar, mas não consegui desacelerar e mesmo tropeçando e perdendo o equilíbrio, continuei em frente. Pude ouvir gritos e passos atrás de mim, mas não me virei para olhar. Uma explosão de calor surgiu à minha direita e outra em uma pedra bem na minha frente. São bolas de fogo, né? Magia de fogo. Tenham misericórdia de mim, sou apenas uma formiguinha. Só pude continuar a correndo em velocidade máxima e me esconder de vez em quando atrás de pedras e pilares. Vai, Anthony, seu idiota. Se eu sobreviver a isso, vou me banhar no meu próprio ácido como punição por essa idiotice, vou até beber daquela maldita água. Uma flecha da besta atingiu uma pedra entre duas de minhas pernas enquanto eu corria. A explosão lançou fragmentos da pedra em minha carapaça. Santo Deus! Essa senhora atira bem demais. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma distração ou algo assim. Talvez. Voltei para a caverna mais ampla em velocidade máxima e vi as entradas dos túneis menores que se ramificavam pela caverna principal, que aparecem aqui e ali. Enquanto corria, tentei passar por perto deles e movimentei freneticamente minhas antenas para detectar qualquer cheiro vindo deles. Nada no primeiro. Nada no segundo. Vamos, seu estúpido. Sim. No terceiro túnel eu senti o cheiro nojento que procurava. Sem parar, virei as costas para o fundo do túnel e disparei 3 rajadas de ácido. Ao fazer isso, aproveitei a chance para olhar para meus perseguidores. Desvie. Me joguei no chão enquanto outra flecha passava por cima da minha cabeça, quebrando a pedra atrás de mim. Isso não parece nada bom, Gandalf. Crisalis, capítulo 8. Titus. Tito estava sentado atrás de sua mesa. Ela era semelhante ao homem em muitos aspectos, sem adornos, áspera e sólida. As tábuas grossas de pedra, que ele próprio havia obtido, compunham a superfície em que trabalhava. A mesa teve que ser colada, já que ele não conseguia encontrar um prego que atravessasse a madeira. A madeira era teimosa, inflexível, por isso ele gostava.
Preso em seus dedos grossos e deselegantes estava um pedaço de papel dobrado, uma carta, coberta de garranchos raivosos e ofensivos. Outra carta de reclamação da União Mercenária. Tito enfiou a mão livre no bolso do seu casaco de legionário, retirando uma caixa de metal lisa presa ao cinto por uma corrente. Colocando a carta na mesa, ele usou as duas mãos para pegar a caixa. Franzindo a testa, precisou de 4 tentativas para posicionar de forma correta seus dedos grossos. Então a caixa de abriu com um estalo. De dentro da caixa, um brilho azul espalhou-se sobre a mesa e iluminou brevemente o rosto de Tito, que olhou fixamente para o conteúdo, então a fechou, colocando a caixa de volta em seu bolso interno. Abriu uma gaveta, tirou um pedaço de papel em branco, pegou sua caneta e começou a escrever uma resposta. Correm. Conforme declarado 5 dias atrás, os níveis de mana no ambiente dentro da masmorra continuam subindo. A Legião crê que provavelmente ocorrerá uma onda dentro de uma semana, mas como você sabe, essas previsões podem ser imprecisas e uma onda pode acontecer em um curto período de tempo. No interesse de manter seus membros vivos, exercemos nosso direito de controlar o acesso à masmorra da cidade de Líria e estaremos empreendendo ações agressivas para garantir a segurança dos cidadãos. Se algum de seus grupos não puder conduzir suas atividades na masmorra durante este tempo, lamento informar que não dou a mínima. Depois que a onda terminar ou quando os níveis de mana no ambiente voltarem ao normal, seus membros terão acesso à masmorra mais uma vez, não antes disso. Seja mais educada. Tito. Comandante da Legião do Abismo, Líria. Talvez não seja a carta mais diplomática que já escrevi, pensou Tito, mas ele nunca foi muito bom em ser bonzinho com idiotas. Uma das principais razões pelas quais ele não queria este trabalho. Quase contra sua vontade, seus olhos deslizaram para o canto do escritório onde, escondido atrás de um armário juntando poeira, estava um enorme machado de batalha encostado na parede. Com quase 2 metros de comprimento da cabeça ao cabo, o metal grosso não parecia ter sido polido há anos. Suspirando, voltou sua atenção para a carta, dobrou-a, lacrou-a com cera e a colocou em sua caixa de correspondências para que um dos auxiliares a enviasse no final do dia. Enquanto pegava a próxima carta de reclamação, sendo esta do ministro do caminho, ele ouviu passos apressados ficando mais alto conforme várias figuras se aproximavam de seu escritório. Ele podia sentir o sangue pulsando em suas veias. Talvez ele pudesse evitar sua papelada hoje. 10 minutos depois ele chegou à guarnição avançada, abrindo as portas maciças com uma única mão. Ele avançou para dentro do prédio como uma tempestade. Os guardas de plantão, todos legionários, o saudavam respeitosamente enquanto ele passava, com os punhos deles batendo em seus peitos com a armadura e as cabeças abaixadas, aonde quer que ele fosse. Sem falar, os centuriões de plantão seguiam atrás dele enquanto ele marchava pela praça de pedra em direção à brecha na terra que era a entrada da masmorra da cidade de Líria. A abertura tinha 4 metros de largura e altura similar, largo o suficiente para carrinhos de suprimentos e grandes grupos passarem em expedições. O espaço ao redor da entrada era um piso de pedra plano de 30 metros em todas as direções. Em seguida, uma parede circular de 3 metros de altura cercava-o, guarnecido por arqueiros e magos o tempo todo, criando uma área de morte aberta para qualquer monstro que surgisse do túnel. Tito olhou para a brecha no chão por vários segundos antes de descer, submergindo na escuridão. Ele se impediu de inspirar tão profundamente quanto queria, trazendo pouco do ar da masmorra e seu rico mana para seus pulmões. Em vez disso, ele arrastou a mão pela pedra, com sua pele grossa raspando na rocha enquanto caminhava. Descendo os degraus, ele podia ver o primeiro de vários postos de guarda. Geralmente cada posto era ocupado com 2 legionários, mas agora estava ocupado por uma equipe de 5. Eles se viraram para saudá-lo quando passou, mas eram disciplinados o suficiente para usar uma saudação silenciosa naquele local, colocando o punho direito na palma da mão esquerda na frente do coração. O comandante acenou com a cabeça antes de avançar, passando pelos 3 postos seguintes até chegar ao primeiro. 10 legionários ocupavam o posto, 2 magos se revezavam para manter a chama que iluminava o túnel. Ao se aproximar, com os 2 centuriões atrás dele, encontrou a mulher que procurava dentro do posto, examinando alguns mapas sobre a mesa com alguns de seus soldados. Ela ouviu se aproximar e dispensou seu pessoal antes de o saudar. Comandante Tito. Tribuna Aurelia. Tito devolveu a saudação antes de se juntar a ela na mesa para olhar os mapas. Todos os mapas dos primeiros níveis, passagens e pontos de concentração de mana estavam marcados claramente com uma escrita bem organizada. Aqueles idiotas da União Mercenária adorariam ver esse nível de detalhe em seus guias. Eles poderiam triplicar seus preços. Qual é a situação? Comandante, 15 minutos atrás, o monstro se aproximou desta guarita antes de fugir. A equipe de guarda sinalizou para o centurião de plantão antes de prosseguir para a caverna. Fugiu. Tito fez uma careta. Era raro os monstros do primeiro nível mostrarem inteligência suficiente para fugir do perigo. Era muito mais comum eles atacarem e lutarem até a morte. Essa era a última coisa de que ele precisava antes de uma possível onda. Como estão os preparativos para a defesa contra ondas? A defesa está sendo preparada de acordo com o cronograma. Comandante, eu tomei a liberdade de adiantar o cronograma em resposta a este recente incidente. Tito grunhiu. Bom. Vou me juntar à expedição de supressão desta vez. Aurelia ficou pálida. Com todo o respeito, comandante, talvez seja melhor ficar. Nós 2 sabemos onde é melhor eu ficar, Aurelia. Algo está errado, então vou com a expedição. Aurelia acenou lentamente com a cabeça e suspirou. Este velho teimoso era incapaz de tornar a vida mais fácil para si mesmo. Uma legião inteira mergulharia de bom grado na masmorra caso ele pedisse, mas, mesmo assim, ele escolhe ir na expedição. Ela balançou a cabeça, por isso ele era o melhor. Do fundo do túnel, pôde ser visto o movimento, enquanto 5 pessoas avançavam para fora da escuridão na direção da luz do fogo ardente. 2 dos membros mancavam levemente, apoiados por seus companheiros. Todos os soldados estavam imundos, com sangue e ossos, mas nenhum nada disso era deles. Tito saiu do posto e foi saudar seus legionários. Ao vê-lo se aproximar, eles pararam imediatamente para saudá-lo, permanecendo imóveis, até que ele acenou. Parem com isso, quais são os seus ferimentos? Os 5 fizeram uma careta.
Nada sério, comandante. Fomos pegos de surpresa e sofremos pequenos cortes e status de envenenamento. Vão ao médico imediatamente. Precisamos de cada soldado apto para o serviço. Me digam, vocês conseguiram matar o monstro? Os soldados pararam e balançaram a cabeça negativamente. Tito apertou a mandíbula. Droga. Quem foi que viu a criatura primeiro? 2 dos soldados, um homem e uma mulher, levantaram as mãos. Venham comigo. Crisalis, capítulo 9. Vivendo e aprendendo. Anthony, você é idiota. Sim, sou um grande idiota. Na verdade, eu sou o tipo de idiota que vai se exibir bem na frente de uma guarita humana para dizer olá quando sou uma formiga monstruosa com mais de 1 metro de comprimento. Nossa, Anthony. Você realmente é o rei dos idiotas, não é? Se todos os idiotas do mundo ficassem sabendo de suas incríveis realizações, eles poderiam fundar uma religião para adorar você como seu Deus, o idiota dos idiotas. Eu concordo. Santo Deus, tenho sorte de ter sobrevivido a esse pesadelo. Aqueles 2 soldados continuaram me seguindo e eu continuei me esquivando de tiros de flechas e fogo mágico. Felizmente fui capaz de encontrar um túnel que tinha o cheiro característico daquelas malditas centopeias. Felizmente elas estavam em casa e quando joguei ácido onde estavam, elas saíram bem loucas. Com mais de 10 daquelas coisas horríveis surgindo da caverna, quase fui morto antes mesmo que algumas delas fossem atingidas por bolas de fogo, se virassem e atacassem os guardas, dando-me a chance de fugir mais para dentro do túnel. Nesse ponto, mais 3 guardas apareceram, destruíram as centopeias e continuaram a me perseguir. Atraí 3 grupos de centopeias antes que elas conseguissem atrair totalmente a atenção daqueles soldados por tempo suficiente para eu me esgueirar nas sombras e me esconder. Verei aqueles ataques aterrorizantes nos meus pesadelos, com certeza, lâminas de luz iguais espadas cortando monstros a 5 metros de distância, chamas ardentes como um lança-chamas disparando da mão de um soldado para assar as centopeias. Muito assustador. O que eu podia fazer? Morder. Nenhuma mandíbula de luz sai voando para morder inimigos a 5 metros de distância. Que diabos, Gandalf? Bem, como dizem, experiência é o maior dos professores. Confirmei muitas coisas graças a esta desventura, a existência da magia, a existência da sociedade humana e exatamente como sou fraco em comparação àqueles soldados profissionais. Também confirmei como eu sofro danos. Depois de ser atingido por estilhaços de pedra e queimado por bolas de fogo, meu HP foi reduzido para 15, ou seja, metade. Felizmente, minhas pernas ainda estão totalmente funcionais, mas posso sentir rachaduras na minha carapaça, onde os estilhaços penetraram. Terei que ver como posso regenerar meu HP. Talvez possa se recuperar com o tempo ou terei que me curar manualmente de alguma forma. Este é um problema sério neste momento. O lado positivo era que eu consegui obter benefícios com aquele desastre. Muitas centopeias foram mortas e seus corpos foram deixados ao relento, totalmente ignorados pelos guardas enquanto se retiravam. Esta era uma oportunidade de ouro que não podia deixar escapar. Aqueles cadáveres imundos eram uma mina de ouro, uma montanha de riquezas. Biomassa. Eu precisava garantir esses pontos de biomassa. Eu precisava ser rápido já que as criaturas desta masmorra logo seriam atraídas pelos cadáveres. Já podia ver algumas criaturas caminhando em direção às pilhas de corpos. Para minimizar as chances de ter que lutar, corri imediatamente para os corpos mais próximos da entrada da masmorra. Eu estava em alerta máximo para o caso aqueles soldados voltarem, mas felizmente não havia indícios de que eles voltariam. Tenho que me apressar. Peguei um grande pedaço de centopeia e corri em direção a uma fenda próxima na parede. Larguei minha comida e comecei a escavar um pequeno buraco na parede. Enfiei minha comida nele e então corri de volta para pegar mais. Depois de 3 viagens, pude ver que mais criaturas surgiram para lutar pelos recursos e um combate sangrento se iniciou. Até outras centopeias emergiram de alguns túneis laterais para tentar comer os corpos de seus irmãos caídos. Que coisa nojenta! Não ia demorar muito para que o caos chegasse até onde eu estava, então fiz outras 2 viagens antes de pegar o pedaço maior esperando não ser visto pelos outros monstros. Então, furtivamente, voltei ao ninho com meu prêmio. Não tenho certeza de onde todos esses monstros surgiram, mas eles pareciam não ter fim. A cada minuto mais monstros apareciam e se amontoavam na caverna. Aparentemente eles foram atraídos pelo barulho e pelo cheiro. Espero que a maioria morra logo para que eu possa recuperar o resto do meu saque. Por enquanto, vou comer. Toda aquela correria tinha me drenado completamente, esperava que conseguisse restaurar minha energia e saúde com uma refeição. Asterisco chomp, asterisco. É horrível. Você consumiu uma nova fonte de biomassa, Undibu escolopendra, você ganhou uma biomassa ponto. Perfil básico da Undibu escolopendra desbloqueado. Aí sim, Gandalf com o bônus da diversidade de caça. Continuei comendo enquanto abria o perfil básico para dar uma olhada. Undibu escolopendra, centopeia com garras, tem garras fortes e uma ponta venenosa em sua cauda. Sim, o perfil básico continuava mostrando sua inutilidade. Centopeia com garras é? Realmente faz sentido. Afinal, são centopeias com garras. Pensando bem, isso não parece falta de imaginação. Silencioso em Gandalf? Não que eu possa culpar você, nomes são difíceis. Você ganhou uma biomassa ponto. Ufa. Finalmente tinha abado minha refeição. Então abri meu status para dar uma olhada. Status. Nome, Anthony. Nível, 2. Poder, 15. Tenacidade, 12. Astúcia, 25. Vontade, 18. HP, 17. NP, 0. Habilidades. Escavação, nível 3. Disparo ácido, nível 2. Agarrar, nível 3. Mordida, nível 3. Sensor de túnel, nível 1. Mutações, olhos mais 2. Espécie, formiga operária responsável pela incubação, fórmica. Pontos de habilidade, 0. Biomassa, 2. Minha saúde tinha começado a se recuperar.
Dois pontos. Esta era uma notícia fantástica. Conforme continue a comer, certamente meus ferimentos iriam cicatrizar e eu voltaria a ter a perfeita imagem de uma formiga saudável. Terei que gastar minha biomassa também. Mais mutações me aguardam. Isso soava estranho, sabe? Como um humano, eu deveria ansiar por uma mutação tanto assim? Acho que sei o que eu quero melhorar. Ácido mais um e antenas mais um. Você deseja melhorar o ácido e as antenas? Isso vai custar 2 pontos de biomassa. Sim, eu quero. Mas, por favor, sem coceira. Gá. Mais que mer. Sazitrap. Coceira estúpida. Cocei continuamente minhas antenas com minhas pernas dianteiras, mas não ajudou em nada. Era uma ação que eu tinha feito cada vez mais ultimamente. Sabia que as formigas se esforçavam ao máximo para manter suas antenas limpas e até possuíam alguns pelos especiais na junta do cotovelo das patas dianteiras para ajudar a remover a poeira e partículas de suas antenas, mantendo-as em bom estado. A limpeza não fazia nada para ajudar a proteger da sensação enlouquecedora que irrompe toda vez que eu sofria uma mutação. Também não podia fazer nada a respeito da coceira no que só podia imaginar ser minha glândula ácida, bem no fundo do meu corpo. Eu odeio isso. Ah, finalmente! Continuei no meu caminho de aprimorar meus sentidos. Ao melhorar minhas antenas, aumentei meu olfato e a capacidade de detectar as vibrações do ar. Também dei meu primeiro passo para aumentar minha habilidade de combate, aumentando a potência do meu ácido, que era meu único ataque no momento. Agora eu tenho que sair daqui, passar pelo caos e retornar com o resto do meu tesouro. Ao passar pela caverna, preso ao teto, pude ver que as coisas começaram a se acalmar e os monstros estavam estabelecendo seus territórios e começando a comer. Isso tornava as coisas mais fáceis para mim. Eu fiz mais 4 viagens e consegui levar todo o meu estoque de volta para o meu ninho. Considerei isso um sucesso. Levando em conta toda a biomassa que estava disponível, não consegui muito, mas consegui garantir uma boa parte quase sem riscos, por isso estava muito satisfeito. Hora de comer! Depois de terminar de comer, ganhei mais 2 pontos de biomassas e 5 de HP, mas escolhi guardar esses 2 pontos na esperança de ganhar mais um e melhorar minha visão mais uma vez. Talvez, quando a situação se acalmar lá fora, sobrarão algumas migalhas para uma formiga humilde como eu. Terei que esperar. Crisalis, capítulo 10. O estudo das destas. Alberton! Alberton! Abra a porta, seu idiota surdo! 2 jovens legionários ficaram lado a lado, com os rostos pálidos de preocupação, enquanto observavam o comandante da legião bater seu punho repetidamente contra uma porta robusta. Ele estava usando tanta força que o teto tremia e derrubava poeira nos cabelos dos soldados. Eles foram os primeiros a verem o monstro e tiveram a melhor visão dele, então Titus levou imediatamente ao médico para tratamento e de lá para a fortaleza da legião de Líria. Agora eles estavam a vários andares abaixo do nível do solo, por isso o ar estava repleto de poeira e úmido. Para dizer a verdade, Tito não estava batendo há muito tempo, mas não demorou muito para o enorme homem perder a paciência. Abra esta porta, Alberton, ou eu queimarei seus livros idiotas para aquecer meu traseiro. Tito rugiu. A porta foi aberta imediatamente revelando um homem desgrenhado em uma túnica marrom ostentando uma barba que mais parecia uma sebe. Você não ousaria, Tito, seu macaco analfabeto. Há 1000 anos de história da legião aqui. O barbudo gritou de volta para o comandante. Tito apenas grunhiu. Bom, parece que você está acordado, disse enquanto empurrava o magro Alberton para fora de seu caminho e avançava para a sala. Estou sempre acordado, protestou o estudioso enquanto coçava a barba. Que horas são? Tito simplesmente balançou a cabeça e gesticulou para os 2 jovens soldados entrarem na sala também, o que fizeram com certo temor. A sala estava uma bagunça, com todas as superfícies empoeiradas e cheias com pilhas de pergaminhos e livros em todas as descrições. Várias mesas ocupavam o centro da sala, enquanto nas paredes eram decoradas com enormes estantes de livros que iam do chão ao teto. Cada prateleira de cada estante estava amontoada com enormes volumes encadernados em couro, cada um etiquetado com uma escrita complicada de entender. Lançando um rápido olhar ao redor da sala, Tito enfiou a cabeça pelo corredor de trás apenas o tempo suficiente para gritar, limpeza. Enquanto Alberton começava a protestar dizendo que não havia necessidade de limpeza e que sempre perturbavam sua concentração, ele simplesmente o ignorou e começou a falar. Legionário aprendiz Mirren, legionário aprendiz Donellan, este é o mestre da tradição da legião de Líria, Alberton. Estamos aqui, Alberton, para você consultar os registros e identificar uma criatura que os 2 aprendizes viram na masmorra hoje. Alberton olhou para os 2 aprendizes em dúvida. As expedições não foram proibidas por alguns dias? O que eles conseguiriam ver enquanto guardavam a entrada da masmorra que eles não puderam identificar? Nós paramos de ensinar aos legionários como um lagarto espinhoso se parece. Se tivéssemos parado, seria sua responsabilidade como mestre da tradição. Alberton Tito suspirou. Precisamos que você identifique uma formiga para nós. O mestre da tradição congelou. Você quer dizer? Formicidae. Sim. Os olhos de Alberto vagaram sem rumo ao redor da sala enquanto ele absorvia a informação. Depois de um momento, se concentrou e voltou sua atenção para as pessoas presentes. Sem dizer uma palavra, se virou e foi até uma escada de madeira encostada na parede em um canto da sala. Com um pouco de dificuldade, a moveu para uma das prateleiras, apoiou o ar e, tremendo levemente de nervoso, subiu. Na 7ª prateleira, ele pegou um dos volumes e o retirou antes de descer a escada com alguma dificuldade. Tum! O enorme volume caiu na mesa espalhando nuvens de poeira no ar. Os aprendizes puderam ver claramente a palavra Formicidae bordada em ouro na capa do volume. Enquanto Alberton pegava o livro, Mirren se virou hesitantemente para seu comandante e perguntou. Comandante, eu sei que normalmente não vemos formigas monstros sob Líria, mas por que o senhor está levando tão a sério a que vimos? Donellan também se virou para ouvir a resposta. Tito pigarreou. Uma única formiga é fraca, pateticamente fraca, mas é raro às vezes que você enfrenta uma única formiga. Elas se aglomeram às centenas, milhares e até centenas de milhares. Elas são muito mais cooperativas do que qualquer outro tipo de monstro, além de serem destemidas e vorazes.
Uma colônia de formigas pode varrer vários níveis da masmorra aumentando pouco a pouco suas forças, e se forem geradas no segundo ou em um nível superior, podem subir à superfície em busca de mais alimentos. Uma colônia de formigas crescendo demais é o mesmo que um desastre natural, só aconteceu 2 vezes e reinos inteiros foram completamente queimados e destruídos. Nesses 2 casos, ofegou o mestre da tradição, voltando-se para os 2 jovens legionários, as tropas não conseguiram reagir rápido o suficiente, pois as formigas são expertas em cavar túneis. Elas não saíram da masmorra, mas invadiram casas e prisões de castelos. Elas podem estar cavando pelo solo ao nosso redor agora mesmo. Alberton riu secamente enquanto os aprendizes olhavam para as paredes com suspeita. Agora descrevam a criatura para mim e veremos se podemos reconhecer nosso inimigo. Quando os 2 jovens soldados começaram a descrever a criatura, Alberton começou a folhear as páginas do vasto volume à sua frente, resmungando para si mesmo. Os aprendizes puderam ver que cada página estava preenchida com uma escrita elegante e desenhos detalhados de diferentes espécies de formigas, a sabedoria registrada das várias gerações de soldados da legião. Olhos grandes, vocês disseram? Muito incomum, pelo menos podemos descartar as espécies Dorilus, graças à legião, Alberton murmurou. Donnellan se virou para Tito com uma sobrancelha levantada. As formigas Dorilus são quase completamente cegas, explicou ele, mas uma rainha Dorilus pode botar mais de 1 milhão de ovos por mês, e suas colônias podem chegar a 50 milhões de formigas. Além disso, são nômades, se movem sem parar e devorando tudo em seu caminho. Pense em milhões de monstros rastejando pelo teto, saindo das paredes e subindo uns nos outros para matá-lo. O que importa se elas não podem enxergar? Ela disparou ácido para atrair centopeias com garras? Alberton franziu a testa enquanto continuava a folhear as páginas. Isso é, exótico. Você tem alguma coisa em mente, mestre da tradição? Perguntou Tito. A coloração da criatura e o disparo de ácido são características muito distintas. Podemos supor que esse monstro é uma espécie fórmica e, com base em seu tamanho, é um filhote. No entanto, existem algumas características estranhas. A criatura parece ter sofrido uma mutação nos olhos, o que é extremamente incomum para uma formiga. Além disso, existe a incomum capacidade de raciocinar rapidamente para atrair outros monstros para a luta a fim de garantir sua fuga. Tito acenou com a cabeça. Eu concordo com você. Um filhote de formiga comum tem um status de astúcia de 3 ou 4. Esta formiga claramente tem um status muito maior. O que mais você descobriu? Acho que temos muita sorte, comandante. Como assim? Você disse que nunca veremos uma formiga operando sozinha. Também sabemos que as formigas quase nunca desovam nos primeiros níveis da masmorra. Então, como podemos explicar o fato de um filhote solitário ser encontrado tão perto da superfície? Suponho que um ataque ocorreu no ninho, mais abaixo na masmorra, em uma colônia de formigas relativamente nova que estava muito fraca para repelir o ataque. Como resultado, alguns dos filhotes foram retirados do ninho e carregados para a superfície onde de alguma forma essa solitária formiga operária foi capaz de eclodir. Seguindo esse raciocínio, fomos avisados da ameaça com antecedência, resmungou Tito. Exatamente. É possível que a rainha tenha gerado os filhotes há apenas 2 meses atrás. O que mais me intriga é como essa formiga solitária, possivelmente o monstro individual mais fraco de toda a masmorra, sobreviveu por tanto tempo. Com base nas informações fornecidas, podemos deduzir que essa formiga sofreu mutação nos olhos pelo menos uma vez, possivelmente 2. Como ela obteve biomassa? Por que ela exibe um nível de astúcia muito superior ao que esperaríamos? Esses são elementos muito intrigantes, comandante. Eu concordo, disse Tito, mas termos de enfrentar a colônia é uma preocupação muito maior para mim do que uma única formiga. Precisamos organizar uma expedição para encontrar e eliminar essa ameaça. Isso não poderia ter acontecido em uma hora pior, além de uma onda iminente, agora temos que nos preocupar com uma formiga mutante. Alberton estremeceu, isso parece mais do que podemos enfrentar sozinhos, comandante. Eu concordo, disse Tito, a legião vai entrar na masmorra imediatamente, enquanto isso vamos conversar com sua tia. Alberton suspirou amargamente com as palavras de seu comandante, enquanto a equipe de limpeza entrava na sala e começavam a mexer nos papéis para tirar a poeira. Ele só conseguiu suspirar de novo, parecendo extremamente desamparado.